1 Reis, capítulo 17, versículo 2 e 3. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 7. Sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Versículos de número 8 e o versículo de número 9. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Versículos 14, 15 e 16, e terminamos a leitura. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite sobre aprendendo com a escassez e com a fartura. Vamos aprender alguma coisa com a escassez e a fartura, que é essa história. Quando houve fome sobre a terra, dificuldade por uma palavra que o profeta liberou. Então eu vou falar primeiro sobre escassez. E depois, então, eu falo sobre fartura. Então vamos lá. Algumas considerações sobre a questão da escassez que talvez você esteja passando em qualquer área da sua vida. Número 1. Deus nunca nos deixa no lugar do desastre. Sempre nos dá a direção para o escape. Deus nunca nos deixa no lugar do desastre. Sempre nos dá a direção para o escape. E qual é o segredo? O segredo é obedecer à direção de Deus. Está aqui o profeta Elias. O ribeiro se seca, não tem água, não tem comida, não tem nada. Aí vem a palavra do Senhor sobre ele. Primeira palavra: esconde-te no ribeiro, junto ao ribeiro de Querite, que está de frente ao Jordão. Está no versículo 3. Versículo 5. Ele foi e fez o que o Senhor mandou. Depois, no versículo 8, então veio a palavra do Senhor a Elias: levanta-te e vai a Serepta, que eu tenho ordenado ali uma viúva que te sustente. Ele se levantou e foi. Então, queridão, se você está atravessando algum momento de escassez na sua vida, o segredo para que você não entre no desastre da escassez é obedecer a direção que Deus te dá. Número 2, no tempo da escassez, muitas vezes Deus nos leva para pessoas que também estão em escassez. E aí você pergunta: por que Deus não nos leva para gente que está com abastança? Se eu estou em escassez, Deus me leva exatamente para outros que estão em escassez? E por que Deus então não me leva para quem está em abastança? Então eu te respondo. Número 1, primeiro, porque Deus não tem compromisso com a lógica humana. A escassez é um campo fértil para o milagre de Deus acontecer. Deus não está nem aí para a lógica humana, meu irmão. Não tente trazer Deus para o mundo dos homens, para o mundo limitado dos homens. Segundo, o profeta estava em escassez e Deus manda ele para a casa de uma viúva em escassez. Por que ele faz isso? Deus está treinando Elias para ele aprender a depender dele. Isso é, aprender a depender de Deus. Não levou para a casa do rico de Serepta, mandou ele ir para a casa de uma pobre viúva. Deus nos treina também na escassez para a gente aprender a depender dele. Isso aqui é uma verdade. Não tem
nem saída. Terceiro, na sua escassez, Deus pode te usar para suprir a escassez de outra pessoa e essa pessoa suprir a sua escassez. Deus faz assim. Deus leva o profeta, a viúva que estava em escassez. E a viúva em escassez foi a solução para a escassez do profeta. Como disse, Deus não tem compromisso com lógica humana. Deus opera de maneira diferenciada. Deus pode te levar a uma pessoa numa situação difícil, onde ao mesmo tempo vai ter solução para você e para essa pessoa. Agora preste atenção ao que eu vou te dizer aqui, número 3. A vida do ser humano é feita de muitas conexões a fim de se conquistar a vitória. A vida do ser humano, nós somos seres sociais. Não se isola, não. Provérbios 18:1 diz que o isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Isso é, o isolado é o ignorante. Preste atenção a isso aqui. Como a nossa vida é feita de conexões. O profeta tem o poder da palavra. A viúva tem a matéria-prima para o milagre. O profeta tem o poder da palavra. Mas quem tem a matéria-prima para o milagre é a viúva. É ela que tem azeite e ela que tem farinha. E aí eu aprendo o seguinte: ninguém tem tudo e ninguém não tem nada. Tem sempre alguma coisa que vai te fazer falta e que o outro tem. E ao você ter conexão, pode ser suprida uma necessidade sua. Aqui é claro. O profeta, o homem de Deus, o cara fala, não vai chover e não chove. Só que a matéria-prima para o milagre ele não tem, não. Quem tem é a viúva. Isso aqui é interessante, tá? Cuidado, meu irmão, para você não menosprezar algo que é insignificante aos teus olhos, mas é o instrumento para o milagre. Aquele texto que todos nós conhecemos de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. As coisas vis de pouco valor, desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém sente falta. Olha o que é que Deus usa. Zacarias 4:10 diz que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Um pouco de farinha, um pouco de azeite foi o instrumento para o milagre. Não despreze. Uma coisa pequena, uma pequena porta que se abre para você, pode ser a entrada para uma grande porta e para um grande milagre de Deus na sua vida. Agora, querido, vamos aprender com a liberalidade da viúva. Vamos aprender com a liberalidade da viúva. Primeiro, havia escassez de alimento e também havia escassez de água. Porque o versículo 14, quando o profeta está profetizando para ela, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Significa que a seca chegou lá também. Significa que a seca chegou lá também. Ela teve a liberalidade de oferecer aquilo que ela possuía. Isso aqui é a primeira coisa que a gente aprende. O profeta pede água, ela diz assim: ih, rapaz, a água aqui está escassa, viu? A água aqui não está para ser distribuída, não. Mas eu tenho. Isso aqui eu posso te oferecer. Ela teve a liberalidade para oferecer aquilo que ela possuía, mesmo que fosse, ou que ela possuísse uma quantidade menor.
Eu já citei o texto aqui na hora da oferta, de 2 Coríntios capítulo 8, os 3 primeiros versículos, o testemunho de Paulo sobre a igreja da Macedônia. A graça que houve na igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, que da sua profunda pobreza houve riqueza de generosidade, porque deram acima do seu poder, o que eu mesmo testifico. Os crentes pobres da Macedônia, que tinham necessidade, tiveram a capacidade de ajudar os crentes da Judéia que estavam passando fome. Então, meu querido, aqui está a primeira coisa que eu aprendo. Ela tem a liberalidade de oferecer aquilo que ela possuía. Segunda verdade sobre a liberalidade da viúva: mesmo na escassez, sempre haverá alguma coisa em nós que podemos ajudar outros. Isso aqui é uma verdade, certo? Está aqui, ó. Essa é uma verdade. Mesmo na escassez, sempre haverá alguma coisa em nós que podemos ajudar outros que estão em escassez, mesmo que a quantidade que eu tenha seja pequena. Você pode ser o instrumento para ajudar outros, mesmo que você não tenha com sobra ou com abastança. Isso é um princípio da vida cristã e do evangelho. Você tem que entender isso. Agora escute o que eu vou dizer para você. Em terceiro lugar, sobre a liberalidade dessa mulher. Se você não é capaz de dar o que é possível, você não estará preparado para receber o impossível. Vou repetir para você. Se você não é capaz de dar o que é possível, você não estará preparado para receber o impossível. Quem dá o impossível a Deus, quem dá o possível somos nós. Se você não quer dar o que é possível, por mais escasso que seja, você também não está pronto para receber o impossível de Deus. E escute isso aqui em quarto lugar, sobre a liberalidade dessa mulher. Deus não multiplica nada se você não tiver a capacidade de dar o que você tem. Deus não multiplica nada se você não tiver a capacidade de dar o que você tem. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 9:10. Aquele que dá semente ao que semeia. Ele não dá semente para quem retém. Aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará a vossa sementeira. Não é a semente. Multiplica quem produz semente. A produção da semente que vai ser multiplicada. Está aqui a Bíblia. Aquele que dá semente é o que semeia. Então, meu queridão, Deus não vai multiplicar nada se você não tiver a capacidade de dar o que tem. Quinto lugar, Deus nunca vai multiplicar o que você não precisa. Deus não multiplicou água. Água ela tinha. Ela tinha água suficiente. Não sei se ela tinha um poço. O que ela tinha? Eu sei que água ela tinha. Então Deus não multiplica água. Deus vai multiplicar farinha e azeite. Agora grave isso aqui em sexto lugar, sobre a liberalidade dessa viúva. Quem nunca semeou o que é possível, jamais vai semear o que faz falta. E o resultado é que também nunca receberá o milagre de Deus. Vou repetir, está aí na tela. Quem nunca semeou o que é possível, jamais vai semear o que faz falta. E o resultado é que também nunca vai receber uma colheita milagrosa, um milagre de Deus. Nunca vai receber. Você não é capaz de semear o que te faz falta. Como a igreja da Macedônia, eles não semearam sobra, eles semearam o que fazia falta. Da sua profunda pobreza houve riqueza de generosidade. É o que diz o texto da Bíblia. Isso é cristianismo. Isso é evangelho. O que eu estou dizendo aqui para você. E em sétimo lugar, você pode ter certeza do que eu estou te falando. A semeadura muda radicalmente o nosso destino.
Qual era a sentença dessa viúva? Último bolo e morte. Depois que ela semeia na vida do profeta, mudou. Bolo, isto é, farinha e azeite enquanto durar a escassez. Enquanto durar a fome, você vai ter o que comer. A semeadura dessa mulher mudou. Lembra que ela diz: eu vou preparar o último bolo, vai comer eu e meu filho, vamos morrer, porque acabou, não tem mais nada. Quando ela semeia o que o profeta fala, ela muda radicalmente o seu destino. Guarde isso no teu coração, que isso aqui não é bravata. Eu não prego bravata, eu prego Bíblia. Eu estou te mostrando com a Bíblia, paulatinamente. A semeadura daquela mulher mudou o destino da vida dela. E sou profeta para você porque é bíblico. Então eu estou em concordância com a Bíblia. Uma semeadura sua muda radicalmente o teu destino. Aqui estão as 7 características da liberalidade da viúva. Agora, número 5, item 5. A palavra para quem perdeu a esperança no meio de lutas, adversidades e escassez. É o que o profeta falou para aquela mulher: não temas, não tenha medo. Deus está mandando dizer para você. Eu não estou dizendo que é moleza o que você está passando. Pimenta no olho dos outros refresca, o ditado que nós conhecemos. Eu não vim aqui fazer isso. Eu sei que tem gente atravessando lutas, tribulações, adversidades de alto grau, e Deus está dizendo para você: não tenha medo. Deus não perdeu o controle de situação nenhuma. Diga aí para um irmão que está na direita ou na esquerda: você não sabe o que está acontecendo com a vida dele? Só diga isso: meu irmão, não tenha medo. Fale por favor, diga. Número 6. A saída ou o desastre na escassez começa por você mesmo. A saída ou o desastre na escassez começa por você mesmo. Olha o que o profeta diz para ela no versículo 13: vai e faz conforme a tua palavra. Primeiro começa com o poder da palavra, depois com o poder da ação. Eu vou fazer um bolo. O profeta está dizendo: vai e faze conforme a tua palavra. Então, primeiro é o poder da palavra, depois é o poder da ação. O que você está falando no meio dessa escassez? Está murmurando? Está reclamando? No meio dessa adversidade, começa com o poder da palavra, antes do poder da ação. É assim mesmo, não é brincadeira não. A gente dá dízimo, a gente dá oferta, vai para a igreja aí, olha a situação que eu estou. É isso? Está murmurando, meu filho? Está reclamando? Muda o poder da tua palavra. Há um poder na palavra. Começa a abrir a boca primeiro, dá graças a Deus. A coisa está feia, graças a Deus. Não sei o que eu vou fazer, graças a Deus. A porta está fechada, graças a Deus. A coisa está ruim hoje, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus vai mudar o meu destino. Número 7. A obediência. A palavra do Senhor é a chave para a vitória. Olha o que o profeta está dizendo para ela, versículos 13, 14 e 15, em suma. Assim diz o Senhor: vai e faz um bolo primeiro para mim. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez o que ele mandou, e diz lá o texto: assim ela fez conforme a palavra de Elias. Comeu ela, o profeta e a sua casa por muitos dias. A pergunta
pergunta que eu faço ao povo de Deus é o seguinte: quem é que está te instruindo na escassez? Quem é que está profetizando para você? Os profetas Elias ou os profetas de Baal? Quem é que está liberando uma palavra sobre a tua vida? Quem estava liberando era um homem de Deus, era um profeta, que estava liberando sobre a vida dela uma sentença de vida e mudança de destino. A quem você está ouvindo? Tem gente que gosta de ouvir lambão, trapalhão, malandro. Tem gente que só quer ouvir esse tipo de gente. A quem você está ouvindo? Procura todo mundo, mas não procura um pastor para dar um conselho. Eu já vi gente aqui na DEVEC quebrar a cara mais feio. Eu só sei depois que quebra a cara. Porque não veio pedir uma direção ao pastor, não, que o pastor não decide sobre a vida, não. Eu não decido, não. Eu mostro os caminhos, a escolha é sua, a decisão é sua. Mas eu posso te dar uma orientação. Eu já orientei gente que quando ele sai do lugar, senhor pastor, muito obrigado, glória a Deus por essa palavra. A primeira pessoa que ele encontra na esquina, ele muda. Eu tenho essa experiência aqui. Eu tenho essa experiência até com pastor. Já teve pastor aqui da DEVEC que nem veio falar comigo. Ou melhor, veio falar comigo para dizer, estou indo embora, eu vou para o exterior. Porque não veio falar, porque não veio conversar. Aí quebra a cara lá fora, arruma atrapalhada lá fora, vai até para o lugar onde nós temos igreja, nem se apresenta ao pastor que está lá no exterior, faz atrapalhada, depois que faz um monte de atrapalhada, aí vem. Aí eu digo, não recebe, manda ele seguir o caminho dele. Agora ele vai seguir o caminho dele. Eu sou o pastor do cara há anos. Em vez de chegar aqui para mim, perguntar, ouvir uma direção, que eu faço perguntas à pessoa, quando ela quer ir para algum lugar, eu pergunto. Aqui também teve um outro pastor que veio me perguntar, só que ele acatou. Um pastor aqui, pastor, eu tenho vontade de ir para América e tal, bababá, meus filhos e tal. Aí eu perguntei a ele, quem vai te sustentar? Lá não tem igreja para te bancar. Você vai largar o ministério para voltar a trabalhar? O que você está dizendo para Deus? Deus, tu é um péssimo patrão. Eu vou agora ver a minha vida. Seus filhos têm prioridade nessa história? Educar filhos é a tua prioridade. Cuidar da tua família é a tua prioridade. Isso aí, inegociável. Agora, abandonar o ministério? Porque acho que lá eu vou viver melhor? Meu irmão. Aí você dá um conselho. Esse eu dei um conselho. Ele falou, não, obrigado, pastor. Acatou meu conselho. Você pode ir. A resposta que você tem que dar é, essa é a direção que Deus está te dando? Você é um pastor. É isso que Deus quer da sua vida? Não pede orientação. Você está ouvindo quem? Vem um cara não sei de onde que só quer te explorar. Fala meia dúzia de batatada só para tomar. O profeta não veio para tomar da viúva. Ele deixa uma palavra. Você faz um bolo para mim porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija vai faltar, até que Deus mande chuva. O papel dela era acreditar na palavra daquele homem. Mas ele não falou uma coisa, traz um bolo para mim primeiro e vocês que se lasquem. O texto não está assim não, meu irmão. Meu irmão, agora eu aprendo o seguinte. Debaixo da direção da palavra de Deus, você pode ousar fazer coisas que é loucura diante dos olhos do mundo. Vai dar certo. Vê se tem alguma lógica. Uma mulher viúva vai fazer o último bolo e entregar para o profeta. Tem lógica num negócio desse? O quê? Mercenário desgraçado, vagabundo, tomando de viúva. Mas havia uma palavra que foi dada. Por isso que eu digo, é homem de Deus? Só vem para tomar? Não tem nenhuma palavra do que vai acontecer? Então isso é mercenário. Mas debaixo de uma palavra de direção de Deus para a tua vida, meu irmão, quando você tem uma direção de Deus para a tua vida, uma palavra de Deus, você pode tomar a atitude mais ilógica que for.
Estou dizendo de Deus, viu? Não é profetada, não é visagem nem revelamento. Eu já contei aqui, repito para você. Eu sabia que Deus me chamava, mas eu tinha medo. Eu tinha que sustentar uma família. E eu ficava na minha cabeça, como é que eu vou sustentar a família? Meu sogro? Duríssimo. O pastor da igreja, com questão de finança. Como é que eu vou sustentar minha família? Eu vivia me indagando. Eu sabia que Deus me chamava de Senhor. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou deixar o emprego? Até que um dia, num culto lá na Honório Bicalho, acabou o culto, já contei aqui, estou repetindo, estava lá no culto, aí um amigo meu de infância, de adolescente, militar, que foi transferido do exército para uma outra cidade, aí estava lá de férias, passou por lá e acabou o culto, veio falar comigo, poxa, como é que tá, Silas? Eu vi, como é que tá agora lá, pai? Ficamos conversando na igreja, o povo foi embora, ficou eu e ele, aí o zelador disse, só falta vocês dois para apagar a luz e fechar a porta da igreja. Eu falei, espera que eu vou saindo. Quando eu ia sair, ele disse assim, assim diz o Senhor. Do nada. Você está preocupado com o seu futuro? Você está preocupado com como é que você vai sustentar a sua família? Eu sou o Deus que chamo e o Deus que garanto. Meu filho. E falou mais outras coisas. Depois daquilo, eu fiz a coisa louca em lógica. Tirei minha mulher do emprego e saí do emprego. Tem lógica nisso? Aí meu pai, um pastor, um cara, velho malafa, não era brinquedo não. Meu pai mandou me chamar. Não falei pro meu sogro, não falei nada, mas ele soube. Aí me chamou. Meu pai é um cara sério. Senta aí, rapaz. Aí eu falei, já sei que vai vir. Eu estou sabendo que você saiu do emprego e mandou tirar a Elisete do emprego. Como é que você vai sustentar a tua casa? Teu sogro, você sabe como é que ele é. Não vai te dar salário nenhum. Como é que vai ser isso? Aí eu virei para meu pai e disse assim, pai, é lindo. A gente lê na Bíblia, a gente dá testemunho de homens de Deus que abandonaram tudo para fazer a obra de Deus, mas quando chega alguém da nossa família é difícil, né, pai? Meu pai era pastor. Mas meu pai era um cara de discernimento. Ele falou, é isso que você quer? Você tem convicção disso? Eu falei, tenho, então ajoelha. Aí botou a mão na minha cabeça. Deu 2 rajadas de língua estranha. E me abençoou. Acabou. Aí foi o quê? Foi moleza? Não, tive que pagar o preço da minha decisão. Só Deus sabe. Depois eu conto as outras histórias para você. Quase fui despejado. É o preço. Mas repito para você, preste atenção, não é debaixo de astrologia não, não é debaixo de intuição não, debaixo da direção da palavra de Deus, você pode tomar a atitude mais ilógica diante da opinião dos homens. Vai dar certo, pague o preço que tiver que pagar. Agora vamos virar a página e vamos falar da fartura, para terminar a palavra. Aí todo mundo gosta. É para mim, agora é para mim. Só que antes da fartura vem a escassez, gostaria de te lembrar. Então vamos lá? Número 1. A fartura não depende da geografia nem do momento social. No tempo da fome, Gênesis 13:2, Abraão ficou mais rico. No tempo da fome, Gênesis capítulo 26, versículo 13, Isaac ficou mais rico. Não tem nada a ver com a geografia, o lugar que você mora, com a nação que você está. Número 2, a fartura é fruto de quê? Eu vou te dar algumas respostas. Do que é que a fartura? O que produz a fartura? Qual é o resultado da fartura? Então eu vou te dar aqui algumas opções. Número 1, obediência às leis de Deus. A viúva obedeceu à lei da semeadura. Ela semeou um bolo. 3 anos de fome, vamos fazer a conta? Ela semeou um bolo, então um bolo de manhã para o café, um bolo meio-dia para o almoço, e um bolo de noite para a janta. Ela, o profeta e o filho. Então um bolo maior do que ela tinha.
Porque o bolo que ela ia fazer só dava para ela e para o filho. Agora dá para os 3. Então, 3 bolos por dia, no mês, 90 bolos. Multiplicado por 12, 1.080 bolos. Multiplicado por 3 anos, 3.240 bolos. Um bolo, ela recebe 3.240 bolos. Olha que colheita. Um bolo ela semeou. Você já parou para pensar, Deus te dá uma colheita de 3.240%? Manto, já tem irmão com a mão aberta assim, ó. É para mim. Mas o que é para mim, a semeadura milagrosa na vida dela, também teve a disposição de dar o que lhe fazia falta. Aquele irmão, não tem, irmão, não tem blá 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 com a Bíblia. Estou te mostrando aqui, então, primeiro, obediência às leis de Deus. Olha o que Deus disse direto para Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite para fazeres tudo conforme o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Prosperidade, fartura, obediência às leis de Deus. Segundo, a fartura é resultado de quê? Eu estou te mostrando aqui. Eu estou dando para você aqui alguma dica do que é o resultado da fartura. Segundo lugar, quem agrada a Deus? Segundo Crônicas 26, 5 diz que quando Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus se agradou daquele rei. Jeremias 27, 5 diz que Deus fez a terra e colocou sobre ela o homem e os animais, pelo seu grande poder e com braço forte, e os dou a quem me agrada. Aqui na Bíblia, estou dando para você. Terceiro motivo, a fartura é produto de quê? Decisão soberana de Deus. Abraão pediu sabedoria. 1 Reis capítulo 3. Deus quis dar riqueza. É Deus que quis dar. Ele não pediu riqueza nenhuma, Deus quis dar. Ato soberano de Deus. 4. A fartura é fruto de quê? Agora eu vou tirar Deus da história. É fruto de trabalho, sabedoria, inteligência e herança. Salmo 115, versículo 16. Os céus são céus do Senhor. A terra ele deu aos filhos dos homens. Não diz que ele deu a terra aos filhos de Deus. Significa que a terra está aí para ser conquistada por qualquer pessoa. Ímpio, adúltero, ateu, cachorrão, safado. Bota aí na linha o que você quiser. Os céus são céus do Senhor. A terra ele entregou. Então, para se conquistar a fartura na terra, trabalho, inteligência, sabedoria e até herança. Eu estou dando aqui os motivos, meu irmão. Eu não vou levar só para o lado espiritual. Tem um monte de rico, debochado de Deus, blasfema contra Deus, mas é rico. A recompensa espiritual dele é outra história, depois que ele morrer. Mas aqui na terra, vive rico e morre rico. Aqui isso é Bíblia, meu irmão, que eu estou mostrando para você. Isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Número 3. A fartura se manifesta de maneira crescente e promissora. Primeiro Deus multiplica a farinha e azeite. Depois manda a chuva. Vai ter diversidade variada de bênçãos. Depois da chuva pode ter vários produtos para se alimentar. Mas vem de maneira crescente e promissora. É assim que Deus faz. Deus não entrega tudo de uma vez. Até para você não se atrapalhar. Número 4. 2 ingredientes fundamentais, importantes para a fartura. Número 1, a produtividade humana. Fazer bolo e depois plantar quando vem a chuva. Número 2, o milagre de Deus. Fazer a chuva cair. Então não espere que Deus vai te entregar tudo de mão beijada para você, que você está muito enganado. Aqui é a fartura. Vai ter que, Deus não mandou bolo pronto não. Assim diz o Senhor, o bolo vai vir pronto. Até que o Senhor dê chuva sobre a terra, não, vai ter que fazer bolo. E depois que vir a chuva, vai ter que plantar. Então estou repetindo aqui, a fartura tem 2 ingredientes, humano.
a produtividade humana, teu trabalho, teu serviço, adivina o milagre de Deus. Agora presta atenção que isso aqui os crentes gostam. O pessoal está tudo quieto, agora isso aqui, foi isso aqui. Isso aqui os irmãos até faz virar. Isso aqui, irmão, se alegra. Número 5. O tempo da escassez tem limite. O tempo da fartura não tem limite. Só diz quando ele começa. Alguns ficaram animados. Outros. Vou repetir. O tempo da escassez tem limite. O tempo da fartura não tem limite. Só diz onde ele começa. Limite do tempo da escassez, 3 anos e meio. Fartura, vem chuva, não tem limite. Vem chuva, não tem limite. Vem chuva, não tem limite. É profético para você, meu irmão. O tempo da escassez tem tempo determinado. O tempo da fartura só diz onde ele vai começar. Quem recebe, quem quer essa palavra. Número 6, eu já vou terminar. A bênção de Deus é para aproveitar e compartilhar. Comeu ela, o profeta e a sua casa. A bênção de Deus não é só para você não, queridão. O princípio do cristianismo, a bênção de Deus é para você usufruir e para você compartilhar. 1 Timóteo 6,7 diz que nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada levaremos dele. Salmo 49, versículo 16 e 17. Não tenha medo quando alguém se enriquecer ou quando a sua casa se engrandecer, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Aqui, meu irmão, estou falando para você a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Agora, olha só, Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Alguns há que espalham e ainda lhes acrescenta mais. Outros retêm mais do que o devido, é para sua própria perdição. A alma generosa prosperará e o que regar será regado. Quem compartilha cresce, quem retém perde. Aqui é a Bíblia. Alguns há que espalham, compartilha, acrescenta mais. Outros retêm mais do que o devido, perdem para sua própria perdição. A alma generosa prosperará e o que regar será regado. Põe isso no teu coração e na tua vida. A bênção de Deus sobre você é para você usufruir e para você compartilhar. Não esqueça disso não, querido. Agora presta atenção. O que eu vou dizer para você. E aqui eu estou caminhando para o encerramento. Número 7. O tempo da fartura, da bênção de Deus, muitas vezes é precedido, o que vem antes da fartura, por uma palavra profética revelada no tempo da escassez. O tempo da fartura, da bênção, muitas vezes é precedido, o que vem antes desse tempo de fartura e bênção, por uma palavra profética revelada na escassez. No momento mais difícil da tua vida, no momento de maior adversidade, muitas vezes vem uma palavra liberada sobre o que vai acontecer com você e você está numa tremenda de uma escassez. Olha o que aconteceu com a viúva. Eu só tenho o último bolo para fazer, vai comer eu e meu filho e vai morrer. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele está profetizando na escassez, precedendo o tempo da fartura. Aí você vai para 1 Reis capítulo 18, versículo 41. Ele vai dizer para o rei Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma grande chuva. A seca era total, a fome era total. Ele estava profetizando, precedendo a fartura no meio da
adversidade da escassez. Olha um outro fato bíblico em 2 Reis, capítulo 3, versículo 17 e 18, quando 3 reis estavam esgotados. Rei de Judá, rei de Israel e rei dos Edomitas, com os Moabitas. E eles estavam com os animais cansados e com fome. Aí vem o profeta e diz: não vai ter vento, não vai ter chuva, mas esse vale vai se encher de água e vocês vão alimentar os cavalos, os animais e a vocês. A palavra profética foi liberada na hora da maior dificuldade e da maior escassez. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Isso aqui é interessante. Ben-Hadad, rei da Síria, cercou Samaria. A fome era violenta. A coisa era tão terrível que uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata e um quarto do cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. Para que isso? Para poder fazer fogo para assar a cabeça de jumento. E aí tem 2 mulheres discutindo e o rei está ouvindo. Foram ao rei e disseram: nós comemos o filho dela ontem, nós combinamos que hoje seria o meu filho. Estavam matando criança para se alimentar, a fome era extrema. Aí chega o profeta. Olha a palavra liberada em escassez extremada. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: se amanhã, a quase essas horas, 1 medida de farinha por 1 ciclo, 2 medidas de cevada por 1 ciclo. Os caras estavam comprando cabeça de jumento por 80 peças de prata. E agora vão comprar por 1 ciclo. Quer dizer, vai ter fartura amanhã. A palavra profética liberada no meio da escassez, prevendo o futuro da fartura. E é o que eu vou aplicar agora no final da mensagem. Eu vou liberar uma palavra profética liberada. Eu não estou aqui pregando de brincadeira. Eu creio no que eu estou falando. Eu sou profeta de Deus para a sua vida, porque eu sou seu pastor. Eu vou liberar uma palavra profética e o procedimento é o seguinte: primeiro eu vou ler e vou falar, e depois eu quero que você repita quando eu contar. Põe aí a primeira aí, por favor. Em nome de Jesus, essa doença incurável ou crônica que tem lhe causado dor ou infortúnios será repreendida. Eu vou contar 1, 2, 3, é desde o início, e eu quero que você libere essa palavra. 1, 2, 3, já. Nós estamos ligando na terra para ser ligado no céu e para acontecer, meu irmão. Põe a segunda aí. Em nome de Jesus, essa causa na justiça vai ser revertida em teu favor. 1, 2, 3, já. Se você crê, dá um glória aí, meu irmão. Dá um amém. Outra. Estamos liberando aqui uma palavra profética no meio da escassez, do problema, da adversidade e da luta. Em nome de Jesus, Deus vai abrir uma porta e tirar você dessa dívida e falência, porque você tem sido fiel. 1, 2, 3, já. Ah, meu irmão, o que eu estou botando aqui na tela, eu pedi a Deus: Senhor, que palavra profética eu vou liberar para o teu povo? O que eu estou liberando aqui, eu não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo, mas eu declaro que vamos ter testemunhos nas ADVECs de o que está sendo liberado aqui vai acontecer em nome de Jesus. Coloca outro aí. Em nome de Jesus. Você vai ser alegre mãe de filhos, alegre pai de filhos. O Senhor te cura dessa esterilidade. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Aleluia. Coloca outra aí, por favor. Em nome de Jesus,
Deus vai restaurar a sua família e seu casamento, se essa é a sua necessidade. Se é a sua necessidade, Deus vai restaurar a minha família e o meu casamento. Se não é, você só libera a palavra profética para concordância de bênção com outras vidas. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Coloque outro aí, por favor. Em nome de Jesus, vem salvação para a sua casa, libertação de marido, de filhas, mulher, pai e mãe. Qual é dessas necessidades aqui? Nós estamos profetizando. 1, 2, 3, já. Coloca outra aí. Penúltimo lugar. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é o caos, eu não sei qual é a escassez, mas em nome de Jesus, Deus vai transformar o caos em bênção. 1, 2, 3, já. E em último lugar, coloque aí, porque eu creio. Não sei qual é a derrota, qual é a escassez, mas em nome de Jesus, Deus vai transformar a derrota em vitória. 1, 2, 3, já. Se você crê no que você liberou, se levante do seu lugar, exalte a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus aqui nessa noite.